Bom dia, enquanto isto abre e não abre, agradecer as palavras do Dr. Mário Bessa, aproveitar para agradecer à Dra. Marta e à Dra. Lourdes o convite efetuado e cumprimentar esta magnífica plateia e dar os parabéns por estarem aqui um sábado de manhã, nem sempre é fácil. É uma plateia onde eu já encontrei tudo, desde colegas a fisioterapeutas e treinadores que já trabalharam ou trabalham comigo, até já encontrei João Fidalgo, que é meu atleta na seleção de vôlei. Ele é pequenino, não se vê bem, acho que está ali, é o mais baixinho. Portanto, vou tentar falar uma linguagem comum, nem sempre é fácil. Peço desculpa se por vezes vou ser demasiado científico para alguns, para outros serei um bocadinho menos científico, mas vou tentar falar uma linguagem comum para que todos... Tens 20 minutos. Não se preocupe, não se preocupe. Vamos então começar. O meu tema é este, o joelho corredor, a patologia da moda. E como é uma coisa que está na moda, onde é que nós conseguimos obter muita informação rapidamente, nem sempre de grande qualidade? No Google. Se forem ao Google escreverem o joelho corredor, aparecem-nos logo duas coisas completamente diferentes. Síndrome do trato iliotibial, o síndrome da banda iliotibial e o síndrome patelofemoral. Só uma parte, quem é que nesta sala acha que as últimas atualizações do Google foram feitas por mulher que levanta o braço? Ninguém, ou seja, ninguém sabe que elas foram feitas por mulheres. Eu vou explicar porquê. Porque vocês ainda não acabaram de escrever aquilo que querem e já estão a levar com várias soluções e muitas delas meio estúpidas. Pronto. Era só uma parte. A outra parte é que o Google, tal como as mulheres, nós já quase que não conseguimos viver sem eles, portanto, prossigamos. Eu vou então falar de duas coisas distintas. O síndrome patelofemoral e o síndrome da banda iliotibial. Basicamente, para ser uma coisa muito simples, dor na face anterior do joelho, síndrome patelofemoral, dor na face lateral do joelho, síndrome da banda iliotibial. E voltando um bocadinho atrás e ao título desta palestra. Patologia da moda, porquê? É uma coisa nova, uma coisa que foi descrita agora? Não. Isto são dois livrinhos, escritos por uma pessoa que está aqui nesta sala, que foi o professor Leandro Massada, e datam de 1987. Nessa altura, alguns de vocês não eram nascidos. Eu acho que na escola primária foi a altura em que eu fui impedido de jogar futebol e andava a jogar futebol sem bola, que é uma coisa que agora já nem se faz. E já ele descrevia que nos meio-fundistas o joelho era a articulação mais afetada por uma etiologia de sobrecarga e de overuse. E também descrevia as condropatias rotilianas. Portanto, não é uma coisa nova. É uma coisa da moda porque, felizmente, o desporto está ligado a hábitos de saúde saudáveis e a um aumento da qualidade de vida. A verdade é que nem toda a gente é capaz de sair do sofá e dizer vou ali correr 10 km. Não, depois dói o joelho. Outro dos motivos é porque todos nós gostamos, no desporto, gostamos de objetivos. Isto são duas fotografias. A de cima é a última São Silvestre do Porto, estavam 20 mil pessoas na Avenida dos Aliados, e a de baixo é da última meia maratona de Lisboa, estavam 40 mil pessoas na ponte 25 de Abril. Quem está no desporto, quem gosta de objetivos, gosta de os alcançar e gosta de, por vezes, ir um pouco mais além. E este ir um pouco mais além, por vezes, traz patologias, nomeadamente no joelho. E depois ainda há aqueles que estou farto de correr, já faço maratonas, sou meio, vou-me fazer trails. Garanto-vos que na imagem acima, que é uma imagem da Serra da Freita, numa subida que os locais chamam a besta, são 2 km que é impossível fazer a caminhar, quanto mais a correr. O gesto técnico é completamente diferente do da corrida e as patologias que surgem no joelho também podem advir disso. A imagem de baixo é um trail no meio da cidade do Porto, noturno. Como compreendem, o gesto esportivo e o movimento esportivo de subir e descer escadas é completamente diferente do movimento simples da corrida. Outros motivos pelo qual a patologia da moda é porque o cycling e os passeios de bicicleta também têm aumentado exponencialmente. E após esta introdução, falemos um bocadinho, agora é que começam a contar os 20 minutos. O síndrome da banda iliotibial é a causa mais comum de dor lateral nos joelhos dos atletas. Resulta do movimento de overuse e de sobrecarga da fricção contínua da banda iliotibial no epicôndilo do côndilo femoral externo, sobretudo nos fundistas ou no meio fundo e no ciclismo. Na maioria de estudos epidemiológicos, as taxas de prevalência variam entre os 5% e os 20%. Recordando um bocadinho da anatomia funcional para percebermos melhor esta lesão. A banda iliotibial é uma faixa que resulta da união do tensor da faixa látea, do glúteo médios e do mínimos. É um estabilizador lateral dos joelhos, tem uma função extremamente importante. Vai desde a crista ilíaca ao tubérculo gérdico, que é uma estrutura localizada na face anterolateral da tíbia, auxilia os movimentos de flexão e extensão do joelho e é ainda um abdutor e um rotador interno da anca. Nunca esquecer, quando avaliamos este síndrome, que pode também despertar dor na anca.
Fundamental perceber a biomecânica. Porquê é que acontece o síndrome da banda iliotibial? Porque há um contacto repetido da banda posterior no epicôndilo femoral logo depois do impacto do pé no solo. Muito importante, portanto, conhecer o gesto esportivo, habitualmente em desportos cíclicos, que obrigam a movimentos de flexão a 30 graus ou a flexões menores do joelho. Corridas em rampas, uma corrida lenta, ou então, nos ciclistas, os que utilizam o selim alto, o apoio do pedal em rotação interna, ou ainda o selim recuado em relação ao eixo do pedal. Fricção contínua, como já vimos, pode haver uma inflamação da bolsa e daquelas estruturas que ficam entre a banda iliotibial e a estrutura óssea do côndilo femoral, uma compressão e uma irritação nervosa. Fundamental, como já disseram aqui hoje, e muito bem de manhã, história clínica, exame objetivo, sempre. Os estudos complementares de diagnóstico são apenas e só isso. Os estudos complementares de diagnóstico são úteis, por vezes são precisos, mas devem ser dirigidos e não devem ser eles a fazer o diagnóstico. Portanto, reforço, história clínica, exame objetivo, sempre. A história clínica é mais ou menos típica. É uma dor de início insidioso durante a atividade esportiva que desaparece com o final da mesma. Pode ser localizado 2 cm acima da interlinha articular, mas o mais frequente é termos um atleta que chega ao pé de nós e diz: oh, dói-me aqui. Coloca a palma da mão, é um sinal característico. Se não tratarmos rapidamente, pode evoluir com dor na marcha. O exame objetivo. O doente pode ter uma marcha antálgica em extensão. A palpação das estruturas laterais do joelho habitualmente é dolorosa e é agravada se colocarmos o joelho a 30 graus e solicitarmos o VAR. O teste de Dober, que é o que está aqui representado, testa a flexibilidade da banda iliotibial. O doente deitado sobre o membro contralateral, partimos da flexão, abdução para a extensão, adução, e se não conseguimos fazer isto é porque há uma flexibilidade reduzida da banda iliotibial. Nunca esquecer, avaliar sempre dismetrias, a articulação acima e abaixo e o alinhamento dos membros inferiores. Importante para quem trabalha em medicina esportiva, para quem faz medicina esportiva, conhecer o nosso atleta, conhecer o tipo de piso, o calçado, a progressão no treino. Isto é fundamental. É quase impossível não tratarmos bem estes atletas, se calhar se não formos ver o tipo de treino que eles fazem. É completamente diferente fazer um treino neste piso do que fazer neste. E no ciclismo a mesma coisa. A altura do selim, fundamental. Ter o pedal fixo ou ajustável. O alinhamento da anca do pé. Por vezes, corrigindo apenas pequenas coisas, conseguimos tratar a patologia do nosso atleta. Diagnósticos diferenciais, nunca esquecer. Menisco externo, ligamento colateral externo, lesões osteocontrais, infecções, artropatias inflamatórias e tumores, felizmente pouco frequentes. Estudos complementares de diagnóstico, aquele que tem maior acuidade, sem dúvida a ressonância, mas deve ser sempre, pedido sempre primeiro um raio-x, uma ecografia e só posteriormente a ressonância. Quando é que se pede? Quando o tratamento que nós preconizamos para o nosso atleta não está a seguir os passos que nós achávamos que devia seguir. Quando a história natural daquela doença está a demorar a curar ou quando suspeitamos de outros diagnósticos. Na fase aguda, analgesia, crioterapia, ultrassom, eletroestimulação, um tratamento precoce. É fundamental os treinadores, falarem com os treinadores, falarem com os fisioterapeutas, falarem com os enfermeiros e reprogramar o treino. Corrigir fatores predisponentes e depois utilização de anti-inflamatórios, analgésicos e corticoide. Não esquecer, corticoides orais, retais, intravenosos ou intramusculares têm que ser declarados à ADOP. Tratamento conservador, fundamental respeitar esta trilogia. Amplitude articular e flexibilidade. Só depois força, resistência e impotência, propriocepção, controle e coordenação. À tarde vão ouvir falar muito disto, portanto eu não me vou alongar muito sobre isto. Deve ser um programa completo e avaliar todo o membro inferior, não nos cingirmos apenas à banda iliotibial. Tratamento cirúrgico, quando fazer, podemos discutir isto a seguir, 3, 6 meses, exclusão de diagnósticos diferenciais, incisões maiores e incisões menores. Bem, há ortopedistas que advogam grande incisão, grande cirurgião, habitualmente consegue-se fazer a cirurgia por incisões mais pequenas, alongar a banda iliotibial, retirar aquela bursa que está inflamada, descarificação do epicôndilo, podem ser. Há muita discussão sobre fazer ou não fazer a artroscopia no mesmo tempo cirúrgico. Isto são imagens de uma artroscopia também, para se vocês se distraírem um pouco, estamos no fundo do saco quadricipital, rótula em cima, trócolo em baixo, estruturas mediais do joelho e vamos ver aparecer aqui uma corda fibrosa sobre uma estrutura lateral. Parece ser uma pelica externa e, neste caso, que era um desportista que fazia corrida, pode ser causa de dor. Confirmar sempre. Estamos no compartimento interno do joelho,
côndilo em cima, prato tibial em baixo, vimos ali o menisco, já vamos ver melhor a seguir. Vamos passar para o compartimento central, ligamento cruzado anterior. Vamos colocar o artroscópio no compartimento externo, fazer uma manobra de abertura de compartimento externo. Pronto. E vemos o menisco externo. Convém sempre confirmar, isto é, por visão direta, obviamente temos uma boa visão, mas por vezes há pequenas lesões que passam despercebidas, com gancho palpador, verificar se não há rupturas que passam despercebidas, se os meniscos estão estáveis, isto é, testar o menisco interno, aparentemente está tudo bem, a seguir testamos o cruzado, tiramos aqui um bocado do mucoso da frente. Pronto. Cruzado testado e depois palpar o menisco externo, já que o nosso atleta tem dor sobre o compartimento externo, verificar bem todo o arco meniscal, sobretudo o corno posterior. Ali atrás não é uma ruptura, está bem? Aquilo é o tendão do poplíteo. Nesta localização o menisco externo não tem inserções capsulares, portanto aquilo não é uma ruptura, já vamos ver melhor. Isto é o corno posterior do menisco. Aquilo não é uma ruptura, está bem? Aquilo é o tendão do poplíteo. Pronto, e verificado isto tudo, e com tudo isto bem, convém seccionar aquela corda que vimos, porque pode ser causa de dor. E há várias formas de fazer isto. Nesta artroscopia foi feito com radiofrequência. Num gesto relativamente simples, o que se vai ver é que vamos queimar aquela corda que está ali. Pronto. Entra a radiofrequência e vai chegar ali àquela cordinha. E pronto, e ela vai à vida. Ok, está feito. Excelente prognóstico, fundamental, evitar a recidiva, evitar a cronicidade. Nunca esquecer, este envolvimento é fundamental na medicina desportiva. É impossível fazer uma boa medicina desportiva se não falarmos com o nosso atleta, com o treinador, com o fisioterapeuta, com o enfermeiro. E o objetivo final, que é, ao fim e ao cabo, o tema deste seminário: menos paragem, mais rendimento. Síndrome patelofemoral, a causa mais comum de dor na face anterior do joelho dos atletas. Há uma ausência tremenda no consenso da patofisiologia desta entidade. E há, inclusive, congressos onde se fala só disto. Eu vou tentar falar em 7 minutos, mais coisa, menos coisa. Patologia de sobrecarga e sobreuso. A melhor designação que eu já ouvi sobre isto é a lombalgia do membro inferior. 5% de todas as lesões. 20% a 25% de todas as lesões no joelho. 25% a 40% das queixas dos vossos atletas. A ausência de consensos. Acreditamos que haja mecanismos de biomecânica, musculares, posturais e de controle motor, quase todos relacionados com direção e magnitude dos vetores de força que atuam sobre a rótula e que alteram o tracking patelar e o alinhamento patelofemoral. Predominância no sexo feminino, em adolescentes e jovens adultos, 20% das lesões de overuse no atletismo, sobretudo em tarefas onde há um aumento das forças compressivas patelofemorais, sobretudo corrida, escadas, planos inclinados, sobretudo rampas. Descer rampas é algo que solicita bastante a patelofemoral, ou flexão prolongada. Basicamente tudo onde haja um recrutamento do quadricipital com o joelho com ligeira flexão, sobretudo mais de 30 graus. Quase sempre referido ao mau alinhamento do aparelho extensor e alterações na cartilagem patelofemorais. Este é o slide com mais linhas e com mais texto que eu pus na minha apresentação, e eu não pus aqui os diagnósticos diferenciais todos para vocês conseguirem perceber a quantidade de coisas que podem dar dor na face anterior do joelho. Sejam elas instabilidade patelofemoral objetiva, potencial ou subjetiva, displasia troclear, displasia rotuliana, má posição rotuliana, condropatia patelofemoral, osteocondrites dissecantes, plicas. Na população entre os 12 e os 16 anos desportiva, não esquecer, o Osgood Schlatter e o Singen de Larsen e Johansson fazem diagnóstico diferencial. Ainda ao joelho pode ser um local de dor referida de patologia crural e patologia da anca. E nunca esquecer e despistar infecções, artropatias inflamatórias, tumores e síndrome de dor regional complexa, felizmente pouco frequentes. Fatores de risco também são múltiplos. O ângulo Q, que não é mais do que um ângulo Q na espinha líquica anterosuperior ao centro da rótula, e outra linha Q no centro da rótula, a tuberosidade anterior da tíbia, uma pelve de maior diâmetro, uma inversão exagerada de colo femoral, o joelho valga, a torção tibial externa e hiperpronação subtalar. Ora bem, o que é que isto tudo dá? O que importa é este vetor de força que atua sobre a rótula, é um vetor de força que puxa a rótula externamente, e estes fatores de risco são fatores predisponentes para o aparecimento de síndrome patelofemoral. Não quer necessariamente dizer que um atleta com um ângulo que é aumentado tenha síndrome patelofemoral, pode não ter. Patela alta, tensão do retináculo patelar lateral exagerada ou uma hipermobilidade lateral patelar medial
hiperelaxidez ligamentar, alterações da cartilagem patelofemoral e desequilíbrios musculares, e tem-se dado muita relevância a isso, ao ponto de, antes, o síndrome patelofemoral era dito, tens que ir trabalhar o vasto interno. E era isso que se trabalhava. Descobriu-se, e tem sido muito focado isso, que uma relação entre isquiotibiais pouco fortes e quadricipital, como já se falou aqui hoje de manhã, elevado, ou rotadores externos fracos, com abdutores da anca com muito mais força, ou rotadores externos sobre rotadores internos, isto são fatores de risco para o desenvolvimento de síndrome patelofemoral. Peço desculpa, Cacetas, houve aqui uma desformatação. Uma vez mais, o mesmo slide, história clínica e exame objetivo fundamentais, clínica relativamente característica, dor na face anterior, sobretudo nos movimentos de flexão repetida e contração resistida do quadricipital, exacerbada na posição de flexão mantida, habitualmente são pessoas que não conseguem estar 2 horas sentados nos cinemas. Há a descrição de crepitação e pseudobloqueios, sobretudo quando há alguma instabilidade associada. Avaliar sempre dismetrias, alinhamento do membro inferior e a marcha, palpar e manipular a rótula. As manobras são múltiplas, patelofemorais, não interessa aqui descrevê-las, testar sempre se há ou não um sinal de apreensão positivo, alguma crepitação patelofemoral, despertar a dor com agachamentos repetidos e nunca esquecer, sobretudo no sexo feminino e sobretudo nas jovens, hiperelaxidez ligamentar generalizada tem que ser despistada. Uma vez mais, é preciso ir ver o nosso atleta no treino, porque o ângulo Q dinâmico muitas vezes é completamente diferente do ângulo Q estático. E isto é uma patologia dinâmica, não é uma patologia que resulta de fatores estáticos. Conhecer o tipo de piso, a moda dos calçados e os calçados diferentes e muitas vezes uma troca de sapatilhas desperta todo este quadro e conhecer muito bem a progressão no treino. Estudos complementares de diagnóstico, raio-x, ecografia, TAC, ressonância, cintigrafia, eletromiografia, artroscopia são utilizados. Parece-me fundamental que quando se pede uma radiografia, um extralongo dos membros inferiores, um perfil correto para ver a altura da rótula, para ver se há alguma displasia troclear, e um TAC com relações patelofemorais. Isto é o quê? É um TAC que se faz na posição de repouso e depois com contração no quadricipital. É muito útil para perceber a articulação patelofemoral e os desvios da mesma e, sobretudo, quando se pensa num ato cirúrgico. Tratamento conservador, uma vez mais, a maioria das vezes resolve. Na fase aguda, analgesia, crioterapia, ultrassom, eletroestimulação, o tratamento deve ser precoce, uma vez mais, corrigir todos os fatores que seja possível, reprogramar o treino. E eu já há bocado pus uma fotografia de kinésio, e aqui pus uma de kinésio e uma de dynamic tape. Isto é um exagero, como é óbvio, mas eu acredito que uma coisa como o kinésio, que foi descrita há cerca de 30 anos e que continua a ser usada, é porque tem algum efeito. Se fosse uma coisa tipo aquelas pulseiras, tipo Power Balance, que entraram e saíram do mercado, foram moda, eu acho que isto não, eu acho que isto realmente tem algum efeito. Agora, cuidado com os exageros. E também pus esta imagem para chamar a atenção de uma coisa. Estas ortotes funcionais, sobretudo as que recobrem a rótula, podem aumentar as pressões patelofemorais e podem agravar o quadro clínico. Portanto, cuidado na sua utilização. Tratamento, uma vez mais, completo do membro inferior. Se é uma patologia multifatorial, é obrigatório uma abordagem multifatorial. Tratamentos longos, 2, 3 meses. Aumentar as forças musculares, não só da coxa, mas os rotadores internos da anca, fundamental, rotadores internos, rotadores externos, os músculos do core, que são agora muito falados. Diminuir o stress mecânico sobre a articulação patelofemoral é fundamental. Das pranchas, plataformas instáveis e o TRX são ótimas formas de tratar. Tratamento cirúrgico, estou quase a acabar. Gestos muito simples. Um ficar artroscópico, ou seja, uma libertação da asa externa da rótula para coisas mais simples. Ou um desbridamento, apenas e só um shaving rotuliano. Aqui uma lesão mais complicada da cartilagem, um grau 4, uma condropatia grau 4 da rótula, microperfurações. Ou então cirurgias altamente complexas. Aqui um transplante autólogo de condrócitos e depois há múltiplas cirurgias para realinhar o aparelho extensor. Eu ainda no outro dia, o Dr. João Nunes disse, amanhã vais fazer um Rux Gold Weight. E eu nunca tal tinha ouvido. É um procedimento distal de partes mós de realinhamento. Pergunto depois, e há muita esta discussão, será o alinhamento, será o anatómico melhor que o funcional? Deixa esta discussão para depois. O que me parece mais ou menos evidente é que aquela rótula não tem um caminho certo, não é? É uma instabilidade objetiva e percebe-se pela cirurgia. Estes vídeos também desformataram, estavam mais ou menos direitos. Pronto, isto é uma incisão gigantesca, ou seja, obrigou a realinhamentos proximais e a realinhamentos distais. O objetivo foi pôr a rótula outra vez a andar direitinha no seu caminho, no sulco troclear. Bom prognóstico, evitar, sobretudo isto, evitar a recidiva e a cronicidade. Outra vez envolver toda a gente, menos paragens, mais rendimento.
Para acabar, deixo-vos alguns slides. Espero que vocês levem desta apresentação uma coisa. O joelho não é só osso e cartilagem, é muito mais que isso. É tendões, músculos, ligamentos, meniscos, que fazem parte de todo um membro inferior, que por sua vez faz parte de todo um corpo. E este corpo é dinâmico, não é um corpo estático. Tomara eu que todos os corpos tivessem asas, nem sempre é possível. Objetivo, happy knees, happy runner. Se tiverem um atleta que tem dor no joelho e diz eu começo a doer o joelho aos 12 km, eu quero fazer uma meia maratona, vocês podem o tratar e ele pode ficar bem e pode ficar melhor. Agora convençam que aquilo vai doer e aos 15, 16 km vai ser um sofrimento horrível. Eu provavelmente, aqui aos 16 km, da última meia maratona, estava-me a lembrar do mestre Lourenço a dizer: vai lá correr, tu devias era estar sentado numa esplanadazinha a beber um fino e a comer uns termossos. É um facto. Convençam-os disso. E este é um vídeo que mostra a chegada da meia maratona da maratona de Boston, onde há múltiplos finais. Convençam os vossos atletas que isto vai custar, vai doer, vai chegar a uma altura em que vai apetecer parar, vai apetecer desistir e tudo vai pedir para que isso aconteça. O objetivo, isto não está a correr fantasticamente bem, mas pronto. Vejam em casa depois, vale a pena, ponham últimos metros de maratona de Boston. Há pessoas que passam a meta e caem, não interessa. O que interessa é chegar lá. Como diz aquele ditado português, depois da tempestade vem a bonança e o que conta é isso. Há finais fantásticos, vale a pena ver e é um vídeo altamente motivacional para quem trabalha com atletas. O penúltimo slide é para dizer que vocês que trabalham neste mundo do desporto e que têm amigos que comungam dos mesmos princípios, devem fazer por utilizar. Eu, se calhar, até utilizo pouco e devia utilizar mais, porque eu trabalho com pessoas fantásticas, a quem devo algumas coisas, ou melhor, devo muito do que aprendi hoje. Esta é também a minha homenagem a eles. A todos, muito obrigado. Só uma à parte, eu costumo acabar sempre com um slide da cidade do Porto, hoje acabo com um slide da minha cidade. O Académico joga às 3 da tarde a permanência na segunda Liga. Espero que esta sala depois torça por eles. Muito obrigado.